Oi? Olá pessoal, eu sou Fernando Cedrez, sou Google Developer Expert em Data Cloud e hoje eu vou trazer para vocês 5 funcionalidades secretas do BigQuery. Então, vou falar um pouquinho desse produto de dados que ajuda no nosso dia a dia como engenheiro de dados. Então, uma das coisas que é o tormento de qualquer pessoa que trabalha com engenharia de dados é quando a gente faz uma carga de dados e esse dado não está correto. Imagina que ele deu um problema, foi algum dado, uma coluna vazia. O que vocês fazem nesse momento? Normalmente você entra em desespero. Ou então, pior ainda, rodou um pipeline e ele apagou um dado que não poderia ser apagado. Mas o BigQuery tem uma solução muito fácil para isso, que é chamado Time Travel. É a máquina do tempo do BigQuery. Você pode rodar uma simples consulta e voltar no tempo daquela tabela. Então, você pode voltar desde 5 minutos a 10 horas. Então, você consegue restaurar o estado daquela tabela, os dados como eles estavam, seja após um grande insert ou de uma exclusão. Isso ajuda bastante no nosso momento de recuperação de falhas. Se o teu pipeline rodou e fez algum insert que não era aquilo que tu esperava, primeiro tu vai lá, restaura esse pipeline, garante que aquele dado já se tornou disponível de novo, sem impactar o teu cliente, e no segundo momento tu vai ver e olhar para o teu pipeline, ver o que aconteceu e resolver aquele incidente de uma forma definitiva. Essa é uma ferramenta muito boa e poucas pessoas conhecem, né? É aquele segredo de quando todo mundo está numa sala de solução tentando resolver o problema, mas o BigQuery já tem isso solucionado para você. E falando muito de pipeline de dados, a gente imagina que o BQ é só, uma ferramenta para fazer consultas, mas ele é muito mais que isso. Dentro do BQ, a gente consegue também criar os nossos pipelines de dados. A gente não precisa de nenhuma outra ferramenta externa para fazer a construção dessa estrutura que vai rodar, de um fluxo de dados. Então, a gente consegue lá dentro os nossos dados, seja uma tabela, por exemplo, de Cloud SQL, a gente consegue fazer uma consulta federada. Esses dados também podem estar armazenados em formato de arquivo, de objects, dentro do Cloud Storage, ou já estarem ingeridos dentro do BigQuery. A gente pode usar uma ferramenta chamada Dataform, que é a nossa ferramenta de criação de pipelines. Isso tudo a gente consegue construir, então, dentro do BigQuery, um fluxo de dados onde ele vai sair desde a extração. Provavelmente tu vai usar uma ferramenta ali, um padrão de construção de arquitetura medalhão, que vai ter várias etapas, várias transformações, agregações, joins, e preparar o teu dado para que o cliente final consiga consumir isso numa ferramenta de visualização, seja construindo uma camada semântica no Looker ou então visualizando no Looker Studio. Então, é uma ferramenta muito poderosa que tem por padrão dentro do BQ, e muitas pessoas desconhecem isso e acabam não usando essa funcionalidade tão boa, Normalmente as pessoas acabam construindo isso usando uma Cloud Function, usando o código Python. Não tem problema, mas tu poderia estar construindo isso tudo usando o SQL, já que SQL é uma linguagem que é um dialeto que todas as pessoas de dados sabem fazer. Então, um engenheiro de dados vai conseguir usar, um analista de dados vai conseguir usar e também o cientista de dados. Então, todos os papéis vão estar ali dentro e podem usar essa ferramenta para construir os pipelines de dados. Além disso, voltando um pouquinho na Cloud Function, uma outra coisa que pode fazer dentro do BQ, pouca gente usa, é usar a User Defined Functions. Então, a gente pode usar tanto essas User Defined Functions para chamar uma Cloud Function e consultar um serviço externo, trazer esses dados em tempo real no nosso pipeline de dados, com isso conseguir enriquecer os nossos dados com fontes externas. Além disso, a gente pode, por exemplo, usar isso para chamar uma função do PySpark Serverless, trazendo um grande volume de dados de uma conexão externa, possibilitando que assim enriquecer, construir novas camadas de dados com dados que não estão no BQ. A gente faz essa ingestão de um serviço que está lá pronto no Dataproc ou no PySpark e traz para dentro com uma simples chamada de função. É como se tu estivesse usando
SQL normal, mas ele é destinado a essa construção de fontes externas de dados para dentro do BQ. Então tu usa todo o potencial que o BQ te traz computacional para gerar essa carga, trazer esses dados, processar eles e depois seguir com o teu fluxo de dados. As User Defined Functions, você pode usar elas com vários sabores, seja com Python, PySpark ou com JavaScript. Então, de acordo com aquilo que a linguagem te fornecer e for o melhor para ti, tu consegue construir esse processo e entregar para o teu usuário final um pipeline robusto dentro do BigQuery. Uma outra funcionalidade que eu acho incrível e poucas pessoas usam é o BigQuery ML. Então, a gente pode usar modelos de linguagem diretamente das nossas consultas. A gente consegue criar modelos em cima dos nossos dados, usando, por exemplo, séries temporais e criar os nossos modelos, assim como a gente pode usar modelos pré-prontos. A gente pode usar desde modelos de linguagem natural ou voltados para tradução, como a gente pode usar também outros modelos para fazer a parte de séries temporais, outras análises preditivas, diretamente no BQ, usando simplesmente SQL e os dados que já estão lá dentro. É uma ferramenta muito importante que vai realmente facilitar a vida de quem está construindo pipelines de dados. A gente vai conseguir usar modelos de IA generativa sem sair do nosso fluxo normal de trabalho. Então, convido vocês a experimentar isso, já que está num momento tão importante disso, de IA generativa. Tentem experimentar, ver que coisas você consegue fazer para enriquecer os dados que muitas vezes a IA generativa possibilita trazer essas novas informações para dentro. Eu acho que, e para acabar, não menos importante, uma coisa que eu acho incrível é que, além de controlar os dados, fazer essa parte de transformação, a gente consegue também fazer a parte de governança de dados, né? Muitas pessoas acham que no Google Cloud a gente só consegue fazer a governança de dados através do IAM, mas o BQ ele tem uma parte de governança própria. Então eu consigo, usando o próprio SQL, usando uma estrutura de Data Control Language, a gente consegue fazer o permissionamento do usuário. A gente consegue definir quais tabelas, quais datasets esse usuário vai ter, que nível de acesso ele vai ter, se ele vai poder escrever, se ele vai poder somente ler esses dados. Então isso facilita muito quando eu quero, em tempo de execução ali de um pipeline, talvez habilitar um acesso para algum usuário ou até mesmo manter o controle de quem tem acesso a esses dados, facilitando assim muito a governança, que eu consigo gerar isso de uma forma simplificada, pode ser até com pipeline que é acionado de tempos em tempos, dentro do BQ, sem precisar de uma outra linguagem, só usando o próprio SQL. Então, com essas dicas eu quero trazer para vocês o uso do BQ. Use ele como uma plataforma completa que ele é. Tem muitas pessoas que acabam usando ele de uma forma muito simples, como se fosse só para gerar consultas e transformar dados em relatórios. O BQ tem uma solução completa para o uso de Big Data dentro do cloud. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero ter contribuído com o conhecimento de vocês. E deu. Sim. My name is Fernando Cedrez. I'm a Google Developer Expert in Data Cloud. I'm a Staff Data Engineer. Deu? Deu 5 minutos de vídeo, né? Não, você falou pra caramba.